Muito bem, nós vimos na aula anterior o cálculo do MDC através do método, de fatoração separada. Agora nós vamos ver através do método das divisões sucessivas, ou chamado também de algoritmo de Euclides. Então, nesse método, nós dividimos o maior número pelo menor. Se o resto encontrado for zero, o MDC é o divisor dessa operação. Então, nós vamos dividir o maior pelo menor. Se o resto encontrado for igual a zero, então nós já temos que o menor vai ser o MDC entre esses dois números. Agora, se o resto não for zero, então nós vamos efetuar a divisão do divisor pelo resto. Então, assim repetimos esse processo até que o resto seja zero. O MDC será o divisor dessa operação. Então, vamos fazer isso na prática? Vamos calcular primeiramente o MDC entre o 36 e o 90, depois entre o 300 e o 350, entre o 72, o 90 e o 108, entre o 12, 48 e o 52, o 120, o 252, o 150. Então, vamos lá. Para nós utilizarmos o algoritmo de Euclides, nós colocamos mais ou menos nessa estrutura, sendo que nessa parte de cima nós vamos colocar, aqui vai ficar o quociente. Então, aqui sempre vai ficar o quociente da divisão. Nessa parte de baixo vai ficar o resto da divisão. Então, assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o MDC utilizando o algoritmo de Euclides, ou método das divisões sucessivas. Então, como é que nós fazemos? Então, nós vamos pegar o seguinte, vamos calcular primeiramente o MDC entre o 36 e o 90. A primeira coisa que nós fazemos é dividir o maior pelo menor. Quem é o maior? O maior é o 90. Então, nós vamos colocar 90 e vamos dividir por 36. Então, 36. Muito bem. 90 dividido por 36 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, como 90 dividido por 36 vai dar 2, então aqui nós vamos colocar quem? O quociente. Então, vai dar como quociente 2. Então, veja só. 36 vezes 2 vai dar 72. Para 96, vai ficar faltando quanto? Então, veja só. 2. Você pode fazer assim, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 aqui para 10 vai dar 12 para 20, no caso, vai dar 8. Então, vai 2. 2 vezes 3 vai dar 6 e 2, 4. 6 e 2, 8. 8 para 9, 1. Ou você poderia ter feito assim também, ó. 90 dividido por 36. Então, o método que você utilizar aqui no caso vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12. Aqui você vai dizer o quê? Você vai dizer para 20. Então, para 20, falta quanto? 8. Observa que você disse para 20, casa decimal 2. Nós aprendemos isso nos números naturais, na divisão dos números naturais. Aí ficou 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, dá 8. 8 para 9, 1. Certo? Aqui não dá mais para dividir. Então, a divisão entre 90 e 36 tem como quociente o 2 e como resto o 18. Então, o quociente fica na parte de cima e o resto fica na parte de baixo. Agora, essa divisão foi diferente de zero. Se ela for diferente de zero, então o resto agora passa a ser o quê? Divisor. Por isso que é o método das divisões sucessivas. Aí nós colocamos aqui, ó, 18. Agora nós vamos fazer a divisão. 36 dividido por 18 vai ser quanto? Vai ser 2. 2 vezes 18 dá quanto? Dá 36. 36 para 36 vai dar 0. Então, como deu 0, então eu já sei que o 18 vai ser quem? O MDC. Então, o MDC entre 90 e 36 é o 18. Quer dizer, o maior número
que divide 90 e 36 ao mesmo tempo é o 18. Por quê? Porque a divisão deu exata, já deu zero. Quando a divisão dá zero, então acaba o processo. Então, assim, nós calculamos o MDC entre o 90 e o 36, utilizando o método das divisões sucessivas. Então, vamos fazer agora, então, entre 300 e 350. Então, para isso, eu vou apagar aqui. Então, começamos como? Nós vamos dividir o maior pelo menor. Quem é o maior? 350. Então, nós vamos colocar 350 e vamos dividir por quanto? Por 300. 350 dividido por 300 vai dar 1. Então, o quociente nós colocamos na parte de cima. 1 vezes 300 é 300. Para 350 vai dar quanto? Vai dar 50. Sobra 50. Muito bem. Veja que o resto da divisão foi diferente de quanto? Diferente de zero. Então, significa que nós vamos continuar dividindo. Então, nós pegamos esse número e vamos colocar aqui, ó, 50. O resto agora passa a ser divisor. 300 dividido por 50 vai dar 6. 6 vezes 0, 0 para 0, 0. 6 vezes 3, 6 vezes 5, 30 para 30, 0. Então, 6 vezes 50 vai dar 300. Para 300, 0. Então, aqui nós já findamos. Por quê? Porque já deu 0. Aí nós sabemos o quê? Que o MDC entre 350 vai ser quanto? Vai ser 50, através do método das divisões sucessivas. Sempre você vai fazer o quê? A divisão do maior pelo menor. O quociente você vai colocar na parte de cima. E o resto na parte de baixo. Se o resto for diferente de zero, então significa que você vai continuar dividindo. Se você chegar numa determinada divisão e não conseguir obter o zero, significa que esses valores são primos entre si. Não é o caso aqui. No caso aqui, o MDC entre 350 vai dar zero. Vamos fazer agora com 3 valores. O 72, o 90 e o 108. Então, nós vamos escolher o quê? Você pode escolher fazer primeiramente qualquer um. Então, nós vamos pegar o 108, vamos fazer primeiramente o 108 e o 90. Estamos calculando o MDC aqui, nós estamos calculando aqui. Então, primeiramente, nós calculamos o MDC entre 108 e 90. Então, vamos lá. Como eu estou pegando entre 90 e 108, primeiramente, nós vamos dividir o maior pelo menor. O maior é o 108, dividido por 90, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, se vai dar 1, o quociente nós colocamos na parte de cima. Então, 108, 90 para 108, 1 vezes 90 é 90, para 108 vai dar quanto, né? Vai ficar faltando 18. Então, entre 108 e 90, ficou faltando o quê? 18. 18 é o resto dessa divisão. Então, 18 passa a ser agora para nós aqui o divisor. Por a divisão não ser exata, então nós colocamos aqui o 18. E agora vamos fazer, né, essa divisão. 90 dividido por 18, né, vamos dividir aqui, eu sei que vai dar 5, mas vamos dividir só para não ficar assim, você saber como foi feito. Ó. Então, ó, 5 vezes 8 vai dar 40. 40 para 40, 0. Veja que vai 4. Vão 4, né? 5 vezes 1, 5 e 4, 90 para 90, 0. Então, eu sei que 90 dividido por 18 vai dar 5. 5 vezes 18 dá 90 para 90, 0. Então, teve como resto 0. O que eu aprendi aqui? O que eu descobri aqui, na verdade? Que entre 108 e entre 90, o MDC é igual a 18. Mas eu não quero MDC entre 18 e 90. Eu quero MDC entre 108, 90 e 72. Então, para eu encontrar o MDC, agora eu vou fazer o cálculo entre 72 e o MDC entre 108 e 90, que no caso foi quem? Foi o 18. Então, eu vou pegar aqui, ó, 18. Onde que apareceu esse 18? O 18 é o resultado, é o MDC entre 108 e 90. Então, como são 3, eu fiz primeiro entre 2 e agora eu vou fazer
entre o MDC desse resultado com o outro valor, que no caso é 72. Então, 72 dividido por 18 vai dar 4. Ó, vamos fazer aqui, ó, 72 dividido por 18. Vai dar 4. 4 vezes 8 dá 32. Para 32 vai dar 0, vai dar 3 aqui. 4 vezes 1, 4, e 3, 7, para 7, 0. Então, aqui deu como resultado o 0. Logo, eu sei o quê? Eu sei que o MDC entre 72, 90 e 108 é quanto? É 18. Tá? Por quê? Porque deu 0 aqui. Então, o MDC entre eles é 18. Eu calculei primeiro entre o 108 e o 90. O resultado eu tirei entre o MDC do terceiro valor. Vamos fazer agora entre 12, 48 e 52. Então, primeiramente, eu pego quem? Vou calcular o MDC entre 50 e 48. 52, na verdade. 52 e 48. Então, 52 e 48, 52 dividido por 48, vai dar como quociente 1. Então, nós sabemos que aqui vai ficar quem? Vai ficar o quociente. Vai ter como quociente 1. 1 vezes 48, 48. Para 52, sobra quem? Sobra 4. Ó. Vamos dividir? Então, vamos lá. 52 dividido por 48. Vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 12, 4. E vai 1. 1 vezes 4 é 4 e 1, 5 para 5, 0, sobrou 4. Então, veja que teve resto. Como tem resto, então o resto agora passa a ser, né, o divisor. 48 dividido por 12, por 4, vamos ver quanto é que dá. 48 dividido por 4. Aqui vai dar 1, vou começar daqui. Vai dar 1, 1 vezes 4, 4 para 0, 0, baixo o 8. Aqui vai dar 2 e aqui dá 0. 2 vezes 4, 8 para 8, 0. Então, deu 12. Então, deu como resultado, quociente deu 12. E o resto, 0. Então, se o resto já deu 0, então o MDC entre 52 e 48 é 4. Agora, eu faço o MDC entre 12, que é o outro valor, e o resultado do MDC entre os dois primeiros. Então, fica aqui 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12, e o resto vai dar 0. Logo, o MDC entre 12, 48 e 52 é 4. Tá? Então, assim você consegue encontrar esse resultado. Então, vamos ver agora o MDC entre 120, 252 e 150. Então, sempre você começa entre os dois maiores. Então, botamos aqui, ó, 252 e 150. Então, vai dar 1. Então, 1 vezes 5 é 0, 0. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então, deu 102. Né? Olha só, eu peguei 252 e dividi por 150. Vai dar 1. 1 vezes 2. 1 vezes 0 é 0 para 2 vai dar 2. 1 vezes 5, 5 para 0, 0. 1 vezes 1, 1 para 2, 1. Tá? Então, sobrou 102. Como quociente, eu obtive 1 e como o resto, 102. Aqui agora eu vou dividir 150 por 102. Vai dar como quociente, com certeza, o 1. Né? Então, eu pego 102. Na verdade, é o 150. E vou dividir por 102, que vai dar 1. 1 vezes 2 é 2 para 8. 1 vezes 2 é 2. Para 10 vai dar 8. Veja que eu disse para 10. Então, 1 vezes 0, 0. Com 1, que foi, né, vai dar 1. Para 5, 4. 1 vezes 1 é 1. Para 1, 0. Então, vai dar quanto? Vai dar 1 e vai sobrar 48. Então, aqui deu 48. Como ainda não deu 0, então agora nós vamos fazer a divisão, ó, 48. Então, vamos lá. Agora ficou quanto? 102
dividido, por isso que é o método chamado de divisões sucessivas, ó. Eu fui dividindo o resto e vou dividindo pelo outro número, até chegar no valor. Então, 48 dividido por 102 dividido por 48, então vai dar como resultado 2. 2 vezes 8, 16. 16, aqui você vai dizer para quanto? Para 22. 16 para 22 vai dar como resultado 6. Como você disse para 22, então 2, né? 2 vezes 4, 8. E 2, 10. Para 10, 0. Então deu 2 e sobrou 6. Então aqui nós vamos ter 2 como quociente e como resto, 6. Agora nós colocamos aqui o 6, né? 48 dividido por 6, nós sabemos que é quanto? Que é 8. 8 vezes 6, 48. Para 48, 0. Está aí. Então, o MDC entre 252 e 150 é 6. Ou seja, o maior número que divide 252 e 150 ao mesmo tempo é o 6. Muito bem, já encontramos o MDC entre os dois. Agora vamos pegar o 120, né, e o 6. Então, 120 dividido por 6, nós vamos ter, né, como quociente 20. Por quê? Porque 20 vezes 6 vai dar 120. E como resto, 0. Logo, nós temos o seguinte, que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 120, 252 e 150, é o 6. Então, assim, nós aprendemos a calcular o MDC pelo método da fatoração e pelo método das divisões sucessivas. Agora, nós temos o seguinte conhecimento. Existem casos, né, em que não é possível fazer essa divisão, ou seja, não é possível encontrarmos o MDC entre dois números. Quando isso acontece, nós dizemos que esses números eles são primos entre si. Então, o que são dois números primos entre si? São aqueles que são casados com os mesmos pais? Não. Primos entre si são os números quando o máximo divisor comum entre eles é 1. Então, quando o máximo divisor comum de dois números é 1, então ele é dito que o número é primo. Por exemplo, os números 3 e 24, eles são primos entre si, pois o MDC é 1. Vamos fazer o cálculo para a gente ver isso? Vou fazer, então, pelo método da fatoração. Vou fazer pelos dois métodos. Primeiramente, pelo método da fatoração. Eu tenho 35. O menor número que divide 35, 2 não é porque não é par, 3 não é porque a soma vai dar 8, 4 não é, aliás, 4 não é número primo, 5. Então é o 5, o menor número primo é o 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 já é primo, divisível por 7, que dá 1. Muito bem. Então fica 5 vezes 7. Vamos ver o 24 agora. O 24 vai ser divisível por 2. 24 por 2 vai dar 12. 12 vai dar por 2, que vai dar 6, que vai dar por 2, que vai dar 3, que vai dar por 3, que vai dar 1. Então, 24 é a mesma coisa que 2 a terceira vezes 3. Muito bem, agora observa que não existe nenhum fator comum entre os números primos, os divisores de 35 com os fatores de 24. Aqui eu tenho 5 e 7, aqui eu tenho 2 e 3. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esses números são primos entre si. Fazendo esse mesmo exercício através do método das divisões sucessivas, nós vamos obter o seguinte resultado. Deixa eu fazer aqui esse desenho, que é bem... Então, vamos fazer pelo método da divisão sucessiva. Eu vou pegar 35, vou dividir por 24. Então, 35 dividido por 24, nós vamos ter como resultado 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. 1 vezes 2, 2.
né? Para 35 vai dar 1 também. Para 3 vai dar 1. Aqui não dá o resultado, vamos colocar aqui 1. Aliás, o 11. 24 dividido por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 vai dar 22. Para 24 vai dar 2. Então aqui nós ainda não tivemos o resultado 0, então vamos continuar dividindo. 11 dividido para 2 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 11, 1. Então aqui não tem mais o que fazer. Ó. Se você colocar 1, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes 1, 2 para 2, 0. Acabou. Então veja que o MDC entre eles é quem? É o 1. É o único número que vai dividir o 35 e o 24. Então quando isso acontece, nós dizemos que esses números eles são primos entre si. Então aqui nós terminamos o nosso estudo sobre MDC. Nas próximas aulas nós vamos fazer alguns exercícios, né, envolvendo cálculos de MDC. Um abraço para você e até a próxima.